sábado, ontem, eu fui lá, a propósito, o Nilson, que é membro dessa igreja, ele recebeu lá, teve a formatura dele ontem, eu estive presente. Agora ele realmente é bacharel em teologia, e está a cargo aí do presbitério, o destino da vida dele aí para frente. E eu fui lá, fui na catedral com a minha família, a gente parou, eu deixei o estacionamento da igreja da catedral, estava lotado, eu parei o carro ali, deixei a Andréia com as crianças para irem para a formatura, e eu fui rodar ali para procurar uma vaga para estacionar, e realmente, quando eu estou passando assim, chegando no estacionamento, eu vejo literalmente, uma mulher, eu não vou falar totalmente nua, porque tinha um esparadrapo, alguma coisa assim, tampando as partes aqui das tetas. Então, aí, quer dizer, é isso. Você acha que isso é normal? Eu acho que aí tem um problema com a gente. Estava até falando com o André isso, que a sociedade, nesse período, a sociedade tem um padrão de moral, mas ela faz isso aqui, ó. Ela joga lá embaixo e libera para poder, enfim, ter todas essas coisas. A gente precisa ficar atento, porque nós estamos no mundo, mas como a palavra do Senhor já nos ensinou, nós não somos do mundo. Então, muito cuidado, moderação é muito importante nessa hora. Bem, vamos lá, gente. 1 João, capítulo 3. Vou pedir para você abrir lá, porque é o texto que nós vamos trabalhar nesta noite, que o Senhor vai nos alimentar essa noite. 1 João, capítulo 3. A gente vai ler hoje apenas o versículo 1. E aí você pode até pensar, né? O pastor vai falar em cima só de um versículo, o Rafael vai falar só em cima de um versículo. Hoje, sim. Mas a ideia é que esse texto, capítulo 3 de 1 João, ele vai nos acompanhar ao longo do mês de fevereiro. Então, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, semana que vem mais um pouco, na outra semana mais um pouco, e na última semana a gente completa fazendo a exposição aí de grande parte do capítulo 3 da primeira epístola de João. Então, você hoje vai ter o início de uma série de mensagens que vai ser composta por 4 sermões baseados no terceiro capítulo de 1 João. Então, é uma exposição dividida. Ela vai ser aí trabalhada semanalmente. Bem, hoje nós vamos trabalhar com 1 João, capítulo 3, verso 1. Deixa eu falar para você qual é o tema desse mês. Ao longo desses 4 domingos de fevereiro, nós vamos trabalhar com o tema da identidade redimida. Esse é o título dessa nossa nova série, Identidade Redimida. Identidade tem a ver com quem você é. E talvez você possa pensar um pouquinho nisso, quem você é. Se eu perguntasse para você, se você tivesse que vir aqui e se apresentar, como você responderia essa pergunta? Talvez você poderia responder ela falando o seu nome, né? Quem é você? Eu sou o Rafael. Tá, mas quem é você? Talvez, eu acho que boa parte das pessoas começariam a falar sobre aquelas coisas que elas fazem, né? Uma coisa muito comum na nossa cultura é que a gente se identifica com aquilo que a gente faz. Como, por exemplo, quem é você? Eu sou Rafael, eu sou pastor, né? Mas, na realidade, nós não somos aquilo que fazemos. Você não é... Por exemplo, tem gente aqui que é publicitário, tem gente aqui que é, mecânico. Você não é a sua profissão. A sua profissão não determina a sua identidade. A sua profissão é algo que você faz. Você não é nutricionista, ou seja, nutricionista não é parte da sua identidade. Ela é algo que você faz. E a gente costuma confundir essas coisas. A gente acha que a gente é o que a gente faz, mas não é. Bem, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre identidade redimida. E quando a gente fala de identidade redimida, você precisa ter a consciência que nós estamos vindo numa estrada. No domingo passado, no mês passado, mês de janeiro, nós fizemos uma série falando sobre a vida centralizada em Deus. Deus como centro da nossa vida. E na semana passada, o Alex, nosso querido presbítero, pregou falando sobre a gente viver o propósito de Deus em Romanos 8, versículos 28 e 29. E ali a gente viu que Deus tem um propósito para as nossas vidas, tanto um propósito talvez maior, um propósito geral, e
enfim, os propósitos dele para nós, como pessoas, como indivíduos. Isso leva a gente a fazer esse link para hoje, mostrando o seguinte: a partir desse momento que eu passo a viver em Deus, que eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho uma nova identidade. Eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criação, uma nova criatura. Eu passei por um novo nascimento. E toda essa linguagem que a Bíblia vai colocando para a gente, de regeneração, vida nova, nova criatura, novo nascimento, nascer da água do Espírito, tudo isso é um indicativo de que a gente passa por uma transformação, uma mudança, uma morte/ressurreição, que nos leva a uma vida diferente da que a gente vivia até o momento que a gente encontra Jesus. Tá? Então, identidade redimida, partimos desse encontro com Cristo para falar como a gente vive a nossa identidade de uma maneira redimida, de uma maneira que tenhamos já passado por uma redenção, por um encontro com Deus e viver a partir desse encontro. Bem, vamos lá. Sermão de hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre os filhos de Deus. Vamos falar sobre os filhos de Deus. Então, o tema você poderia aí, quem estiver anotando aí, as crianças trabalham anotando e tal. O tema de hoje é filhos de Deus. Então, eu vou ler para vocês, vai estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ler junto para a gente dar uma levantada aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Muito bem, muito obrigado. Recentemente, aí ao longo dessa última semana, aconteceu um congresso sobre educação, o CONAI, visando trabalhar passos do governo para a educação pelos próximos 10 anos. Fica tranquilo que eu não vou falar de política aqui, não é essa a intenção. Eu quero trazer uma ilustração sobre uma situação que o nosso mundo vive. Um dos temas que foram, dentre os temas que foram tratados nessa reunião, um deles sempre volta, né? Quando fala de educação, escola, essas coisas, que ensinar para as crianças, tem um assunto que fica sendo colocado para entrar na pauta para que seja trabalhado, que é a ideia do famigerado assunto da inserção do ensino sobre ideologia de identidade de gênero nas escolas para as crianças a partir de 3 ou 4 anos. É uma pauta, é um tema que é trabalhado no nosso país, os educadores trabalham esse tema e eles têm um motivo. Por que querem, de fato, trazer esse ensino para crianças a partir de 3, 4 anos sobre ideologia de identidade de gênero? Porque, de acordo com defensores dessa proposta, ou dessa perspectiva, isso eu encontrei num trabalho que foi realizado por uma pesquisadora da PUC, a maioria dos trabalhos em relação à capacidade de identificação sugere que entre 24 e 36 meses, as crianças são capazes de indicar a que gênero, masculino ou feminino, pertencem. Então, faz-se necessário, e aí é uma conclusão que eu chego, faz-se necessário, se eu fosse um proponente dessa teoria, eu iria querer que logo então que a criança, ela já tem alguma capacidade de discernimento, eu ia querer instruí-la para que ela adotasse a minha perspectiva. Bem, é isso que muita gente tenta fazer, por isso que é uma briga muito grande para colocar esse tema para ser ensinado nas escolas, porque acredita-se que já com 2, 3 anos a criança dá indícios, mais ou menos algo do tipo, brincou de boneca, está dando indício que é menina, gosta de roupa de menina, o menino que gosta de roupa de menina, então isso já é uma forma que a criança está demonstrando que quer ser menina, mas ao mesmo tempo você falar assim, não, menino não brinca de boneca, você vai ouvir algo, mas boneca não tem nada a ver, não é porque é menino que não vai brincar de boneca, porque uma coisa não tem a ver com a outra. É a tal da conveniência. Se é porque eu defendo, está valendo. Mas se é porque eu não defendo, então ignora. Então, a mesma forma que a gente fala aqui, ou que algumas pessoas vão falar que se a criança, se o menino brincar de boneca, não tem nada a ver, isso não interfere em nada na masculinidade, feminilidade dela, ela vai falar que quando ela brinca de boneca, ela está dando indícios de que pertence a outro gênero. Então, é contraditório, enfim, é uma coisa que não tem nenhum embasamento científico, filosófico,
de fato, é uma invenção que é trazida hoje. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero ilustrar um problema que existe entre nós na nossa sociedade. Não só na sociedade, porque uma igreja, quando a gente prega, a gente não fala só dos problemas que tem aí, porque a gente precisa falar dos nossos problemas também. Mas vamos lá, segue o caminho. É claro, evidente, que essa perspectiva é contrária às Escrituras Sagradas. A Bíblia não nos autoriza, não indica qualquer possibilidade disso ser verdade. Nós não acreditamos nisso. Mas, independente disso, também trata-se de uma posição meramente ideológica. Bom, o que a gente pode perceber, então, nesse erro? O problema aqui está relacionado à identidade. Está relacionado àquilo que a gente... a nossa percepção sobre nós mesmos. Basicamente, isso aqui é um reflexo de como o ser humano ele rejeita aquilo que Deus propõe para ele. Ele rejeita a identidade que Deus deu para ele. No caso aqui, a gente está falando de homem e mulher, macho e fêmea, e a gente está falando o seguinte, não, na verdade, é o ser humano que decide. Na verdade, isso não é coisa de Deus, coisa nenhuma, porque isso é coisa do passado, isso não tem nada a ver. Quem decide o que quer ser agora são os seres humanos. Então, isso é um problema de identidade, um problema que é reflexo dessa nossa percepção ou da nossa falta de percepção sobre quem nós realmente somos. Então, se você não sabe quem é, você pode ser qualquer coisa que você quiser. Se não tem fundamento, então, beleza. Mas a gente crê que há um fundamento, a gente crê que existe um Deus que nos entregou uma identidade. E é uma identidade que Ele quer que a gente desenvolva e viva essa identidade na presença dEle. Bom, embora isso aconteça escancaradamente em relação a esse assunto, como eu disse, eu não vou fazer uma pregação sobre ideologia de gênero, não é isso. Acontece também, escancaradamente por aí, mas acontece também nas nossas vidas. Vamos ser sinceros. Tem hora que você não se dá conta, ou melhor, tem hora que você faz algumas coisas que logo em seguida você fica assim, cara, por que eu fiz isso? Já parou para pensar em algumas situações que você já passou? Você perdeu o controle de alguma coisa da sua... Você fica, cara, por que eu fiz aquilo? Eu estou profundamente arrependido, eu não devia ter feito aquilo. Eu perdi a cabeça, eu arrumei uma briga, eu xinguei fulano, eu maltratei Beltrano. Pô, mas eu não estava dentro de mim. Sabe? Isso é uma crise de identidade. Por exemplo, quantas vezes você já se questionou sobre essas suas ações ou sobre o modo como você lidou com um problema? Seja ele de qual natureza for. Vamos um pouquinho mais. Quantas vezes as soluções que você buscou para alguns dos seus problemas eram soluções carnais, humanas? Por exemplo, você me fala que você é crente. Você me fala que Deus é tudo para a sua vida. Você me fala que a Bíblia traz respostas para a sua condição, para os seus problemas. Mas aí você procura, quando tem um problema, você procura outras formas de trabalhar aquele problema diferente do que a Escritura está falando. Vou dar um exemplo. A questão da ansiedade. Nós temos na Bíblia formas de tratar a ansiedade. Mas muitas vezes a gente vai falar, olha, eu creio na Bíblia. Mas na hora de tratar a ansiedade, a gente vai preferir acreditar no que o psicólogo está falando. Você tem que se autoaceitar, se autoafirmar, você precisa melhorar a sua autoestima. E a gente esquece coisas que é palavra, porque olha só, Jesus autorizou a gente a lidar com a ansiedade. A ansiedade não é uma coisa que nós somos. A ansiedade não faz parte da identidade de uma pessoa. Tanto que Jesus vai falar o seguinte, olha, não andem ansiosos, não vivam ansiosos. Jesus está mostrando que nós temos como lidar com a ansiedade e não sermos dominados por ela. Nós podemos lidar com a ansiedade. Então, eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de pastores, e aí um pastor já experiente, ele pediu a palavra e foi falar com esse outro pastor, que é o Pesini, né, que até vai vir aqui na igreja em abril.
E aí ele falou assim, Pezzini, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansioso e tal. E o Pezzini já cortou ele, Não, você está falando errado. Você não é ansioso. Ninguém é ansioso. Você está ansioso. Ansiedade é um estado. É uma situação, não é uma identidade. Uma pessoa não é ansiosa. Entende? Então, Jesus já deu autoridade para a gente trabalhar essa questão da ansiedade, podendo não andar e não viver ansioso. É claro que eu não vou chegar aqui e dizer, até porque não é verdade, falar o seguinte, não, mas o crente não fica ansioso. Crente não pode ser ansioso. Se você ficar ansioso, você já está pecando horrivelmente, você vai para o inferno. Não é isso. Mas você recebeu de Deus meios para trabalhar a ansiedade. Então, tá vendo como nós temos uma identidade que às vezes é confusa? Porque a gente diz, eu sou de Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra. Só que no nosso modus operandi, na nossa vida diária, a gente vive como se a palavra não fosse suficiente. Como se as instruções divinas não fossem suficientes para nós. A gente, por exemplo, acredita que tudo que eu preciso na minha vida é Jesus, mas quando eu tenho um problema, eu tenho que trabalhar de outras maneiras. Eu preciso inserir outras coisas para poder lidar com os problemas, porque Jesus não é suficiente para resolver meu problema. Jesus, a palavra, não é suficiente para resolver meus problemas. Então, isso, gente, é uma questão de problema de identidade. Talvez a gente não tenha firmado no nosso coração, na nossa mente, quem nós somos de verdade, ou, pelo menos, quem Deus diz que nós somos. Talvez essa seja a grande pergunta quando a gente quer falar de identidade redimida. Talvez não é o que o mundo diga sobre você, não é o que as pessoas dizem sobre você, mas é o que Deus diz sobre você. E talvez a pergunta que eu quero, e a pergunta que eu quero te deixar aqui agora é essa. Quem Deus diz que você é? Quem Deus diz que você é? Vamos lá. Nós lemos aqui, eu vou reler para você. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. João está trazendo seus leitores para esse ambiente de olhar esse amor do Pai. E ele fala o seguinte, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Até aqui. Quando João, o apóstolo, está escrevendo essa carta, ele tem um intuito, ele tem um desejo. Ele escreve essa carta para um conjunto de igrejas ali no primeiro século. Ele não está escrevendo para uma igreja específica, ele está escrevendo de modo geral para várias igrejas. A ideia é assim, você recebeu aqui na tua igreja, você lê essa carta aí, copia, manda para outra igreja e faz essa carta circular para todos os crentes. E o que estava acontecendo nesse período? Muitos falsos mestres estavam se aproximando da igreja, visto que era uma instituição que estava alcançando muita gente, fatalmente ia alcançar também pessoas mal intencionadas. E aí, uma coisa que move muito o ser humano é poder, né? É visibilidade. Para quem não tinha nada, de repente você tem um grupo de 100 pessoas que você é o líder, é atrativo. Bem, então você tem ali um movimento onde João está escrevendo para a igreja tomar cuidado com os falsos mestres. E João está ensinando nessa carta e nas outras coisas fundamentais, como, por exemplo, a verdade de que Jesus Cristo é Filho de Deus. E ele vai até falar, como que você identifica um falso mestre? Todo aquele que não confessa que Jesus é Filho de Deus não faz parte do movimento. Só quem confessou que Jesus Cristo é homem, é carne, veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, só esse que é crente, o resto não. Então, João está trazendo uma segurança para a igreja. Está trazendo ali uma certeza, dando aos crentes algumas certezas para que eles pudessem continuar na caminhada. Bem, além disso, além de ter esse intuito de proteger os falsos mestres, João também queria fortalecer a fé dos crentes. Lembrar eles quem eles são. E é por isso que nesse capítulo ele vai falar que, vocês são filhos de Deus, não se esqueçam disso. Vocês são filhos de Deus de verdade. Não se esqueçam disso.
Firmem a sua fé nisso. É basicamente isso que João está trazendo. Mas, além disso, ele vai falar também que a manifestação dessa fé tem a ver com o modo como você vai se relacionar com seus irmãos. O amor que vocês vão demonstrar uns pelos outros. Então, basicamente, João está trabalhando isso para que aquela igreja possa crescer em Cristo, lembrando a sua identidade, lembrando o propósito pelo qual foram chamados e também aprendendo ali e vivendo esse amor maravilhoso que foi derramado por Deus. Vamos pegar um pouquinho. Está vendo aqui? Essa primeira frase, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Essa palavrinha primeira, vejam, é um convite. Né? Não é só uma coisa assim, olha só, deixa eu falar sobre uma coisinha aqui. O que João está fazendo é algo mais ou menos assim, olha, gente, olha para lá, veja aquele negócio, olha que troço maravilhoso. Vem, vamos ver essa coisa, vamos ver essa coisa. Vamos vislumbrar e ficar deslumbrado com isso. É um convite a ver algo gigantesco, algo maravilhoso, algo glorioso. E ele fala, vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu. E aí, ele vai trazer uma frasezinha que eu achei muito assim, poderosa. Porque ele vai falar assim, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, João está fazendo esse convite para que os crentes possam se encantar com a grandiosidade do amor de Deus. Agora, você precisa pensar o seguinte, quando ele fala assim, a ponto de sermos chamados, ele está mostrando que é algo muito grande, é algo além da conta. É como, por exemplo, uma coisa é você falar assim, choveu muito agora de tarde. Choveu muito. Agora, outra coisa é você falar assim, choveu tanto a ponto de inundar todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro. Entende? É algo que vai além do que é normal. Você poderia falar assim, vejam como é grande o amor do Pai. Mas ele fala, vejam como é grande o amor do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então isso é muito poderoso. É tão poderoso a ponto de que nós não deveríamos nunca mais ouvir a verdade de que nós somos filhos de Deus e isso não causar na gente um grande impacto. Entende? Você pensar, e aí talvez hoje você possa pensar assim, mas filho de Deus, né, cara? Isso aí é uma coisa comum, todo mundo fala que é filho de Deus. Tu vai aqui na feira da Getúlio, você fala com o feirante, fala com todo mundo ali, fala, todo mundo é filho de Deus, uhul! Aí passa o ateu, fala que é filho de Deus. Por aqui, o Rio de Janeiro é meio assim. Né? Tem um meme lá que fala, sou ateu, graças a Deus. Né? Enfim, mas a gente tem uma cultura hoje onde todo mundo se acha filho de Deus, embora não sejam. A gente vai ver aqui mais à frente o que é ser filho de Deus. É porque as pessoas falam numa espécie de... todos foram criados por Deus. Então, nesse sentido, Deus como pai da criação, ok, dá para passar e tal, mas, de fato, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Mas, como eu falava, talvez hoje, no nosso tempo, quando você fala assim, eu sou filho de Deus, isso não seja algo tão poderoso para você. Porque você já nasceu ouvindo isso. Mas, quando você vai lá para a mentalidade do povo no primeiro século, 2000 anos atrás, eu tenho que pensar que quando os caras... Só para você ter ideia, quando Jesus falou que era filho de Deus, os caras quiseram apedrejar ele. Inclusive, a acusação que levou Jesus para a cruz, que falaram assim, blasfêmia, foi quando ele afirmou que era filho de Deus. Então, assim, quando a gente fala de filho de Deus nesse contexto, a gente está falando de algo, uma afirmação que pode levar alguém à morte, como levou Jesus. É claro que não foi por isso, né? Jesus tinha um plano ali para desempenhar com a sua morte, mas a grande acusação que fez com que o pessoal fosse para cima dele foi a de que ele era filho de Deus. Filho de Deus talvez estivesse destinado aos mitos, aos grandes heróis, talvez aquele sujeito que lutou numa guerra, enfrentou 1000 soldados e venceu os 1000 soldados. Talvez esse cara pudesse ser visto como um filho de Deus, um Hércules da vida, né, da mitologia
grega, mas o seu Ibrahim lá, da fazedor de pão asmo, o sapateiro, sei lá, Issainha, só vem coisa com inha agora na minha cabeça. Sei lá, Dona Maria, que faz azeite, essa galera não podia ser chamada de filho de Deus, não. Tinha nem como. Então, o apóstolo João está trazendo isso para essa galera, que é gente normal, que nem a gente aqui, falando assim, ó, vocês são filhos de Deus. Mas ele não fala como se fosse um exemplo. A gente poderia pensar assim, o amor do Pai é tão grande, vocês estão chamados filhos de Deus, mas isso é uma forma, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, mas um jeitinho especial de falar para vocês se sentirem bem. Não, João vai falar o seguinte, o que de fato somos. Então, para João, o que João está trazendo aqui para aqueles crentes, cara, é algo que está rompendo com pensamentos milenares. É algo que está quebrando, sei lá, 5, 6 mil anos de tradição. E os crentes, de repente, estão saindo e falam, cara, não, eu sou filho de Deus. É algo muito, muito forte. Só que a gente perde, tá vendo? A gente perde a dinâmica desse poder. Ser chamado filho de Deus não é uma coisa pouca. É uma coisa absurda. É uma coisa, digamos, antinatural. Tá? Mas João vai insistir nisso. Bem, ele convida isso, chama a gente para ver, contemplar, fala desse amor maravilhoso do Pai, que para nós hoje é corriqueiro, mas que traz um poder enorme. E a gente vai entender um pouco mais agora, diante dessa afirmação de João, como que nós nos tornamos filhos de Deus. Como que isso acontece na nossa vida? E eu vou passar para vocês 2 termos que fazem parte das nossas doutrinas, né, que não são muito utilizados, mas eu vou falar aqui para falar dessa questão de sermos filhos de Deus. O primeiro dele é a adoção. Primeira coisa é que nós somos filhos de Deus por adoção. Essa é a palavra adequada e é a palavra que os escritores bíblicos utilizam. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque ninguém nasce diretamente de Deus, é só Jesus. Jesus nasceu diretamente de Deus ali, num negócio ali, o Espírito Santo envolveu Maria, e aí Jesus nasceu com a essência divina, 100% divino, e também a partir do ventre humano, 100% humano. Então, por isso que a gente fala que o único que poderia ter feito o sacrifício na cruz para salvar a humanidade era Jesus, porque 100% humano e 100% Deus. Mas todos nós, invariavelmente, nascemos a partir de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Ninguém... hoje tem as inseminações, mas, via de regra, é uma coisa que envolve algo do homem e algo da mulher. E aí a gente nasce dessa maneira. Né? Cuidado aqui, quase que o baixo vai de novo. Ó. Então, invariavelmente é isso, é um processo biológico, humano. Nós nascemos humanos, um processo biológico que faz com que a gente apareça nesse mundo aí. Bem, como funciona, então, com relação a Deus? Por que a gente se torna filho de Deus? Quem vai responder isso para a gente é o próprio João, porque é ele que está defendendo isso. É ele que está dizendo que nós somos filhos de Deus. Aí eu vou pedir para você ouvir e acompanhar aqui. Vai estar aqui, Gabriel, João capítulo 1. Olha o que ele está explicando. O mesmo João que escreveu essa carta, escreveu o Evangelho, você vai perceber muita coerência entre os documentos. Ele fala o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Presta atenção nessa palavrinha aqui. Se tornarem filhos de Deus. João está mostrando o seguinte, que se você tem que se tornar, é porque você não era. Né? Então, quem recebeu quem? A Jesus. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, não eram e agora são. E aí ele vai continuar aqui, eu vou falar mais um pouquinho no verso 13 daqui a pouco,
Mas, para a gente ter ideia do poder que isso traz para nós hoje, talvez muita coisa se perde, por isso que é importante estudar a Bíblia, né? Quando a gente fala de adoção hoje, você talvez pense num processo ali jurídico, tal, mas naquele tempo você tinha uma profundidade maior nisso, porque a adoção era realmente uma mudança significativa de vida. Por exemplo, no Império Romano, a adoção era muito conhecida nesse sentido, né? A pessoa que era adotada, ela perdia todos os direitos relacionados à sua família antiga. Todo e qualquer direito, seja o direito bom ou o direito ruim. Direito à herança ou direito à dívida. Perde tudo. Você não faz parte mais daquela realidade. A partir do momento que você foi adotado agora, você faz parte de uma outra realidade. E, basicamente, é como se você fosse uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Aquela pessoa ali que existia antes não existe mais. Ninguém poderia te procurar para falar assim, mas quando você era da família tal, você me devia. Acabou. Você era adotado, você passava a fazer parte de uma outra família. Você, no caso, o filho adotado, ele tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. E, legalmente, a vida anterior do adotado ficava totalmente cancelada. Suas dívidas eram todas canceladas. O filho adotado era considerado uma nova pessoa, ou seja, aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filha do novo pai. Então, percebam a semelhança com o que a gente sempre fala aqui da nova vida. Não é quando a gente fala assim, olha, você foi salvo em Cristo Jesus, agora você tem uma nova vida, você faz parte de uma nova família, a sua identidade agora é outra. Você, meu irmão, você, minha irmã, não é mais a mesma pessoa que você era antes de encontrar Jesus. As coisas velhas se foram, tudo se fez novo. Estou falando aqui versos que você encontra nas Escrituras. Você é uma nova criação, eis que tudo se passou. Ou seja, olha aí o problema da nossa identidade, porque a gente pode estar vivendo em alguns momentos essa nova identidade, mas ainda preso às identidades e às coisas que eram relacionadas a quem nós éramos antes de conhecer Jesus. Quem nós éramos antes de Jesus, mas não é para viver assim. Cristo nos convidou para uma outra realidade, onde os seus pecados, os seus males, as coisas ruins que você tinha, eles foram cancelados, eles foram apagados, e agora você recebeu uma nova identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Mas pastor, eu errei tanto quando eu não conhecia Jesus. Mas eu... Acabou, esquece isso, pelo amor de Deus. Para de viver com o pezinho ancorado na porcaria do passado ruim que você teve, que eu tive, que nós tivemos. Somos chamados para uma nova vida, nova realidade, nova história. Passe a viver na identidade que Deus está te dando. Você errou, tá bom. Segue o baile, vamos para frente. Olha aí o que Jesus está preparando para você e para mim. Vamos viver igual a Jesus. Vamos olhar para Ele. Vamos permitir-nos deixar o passado para o passado. Vamos aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha motivo para se envergonhar. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, perseguiu Jesus. Não literalmente ali... a pessoa de Jesus, mas ele perseguiu os seguidores de Jesus. Paulo deu joinha lá para a morte de Estevão, diácono Estevão, homem de Deus, foi apedrejado lá, coitado. E Paulo segurando o casaco da galera, falando, é isso aí. Enfim, um monte de coisa lá, mas Paulo vai ter essa maturidade já perto aí do final da sua vida, onde ele fala, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O meu chamado em Cristo. É para lá que eu vou. E agora eu sei. Aí você pensa nos raciocínios do apóstolo Paulo, e aí agora eu sei viver contente em toda e qualquer situação. A minha morte está próxima, mas eu estou bem com isso, porque eu sei que o que me aguarda. Porque eu tenho uma nova identidade, sou uma nova pessoa. E é assim que nós precisamos aprender a viver, gente.
Não adianta a gente bater em ideologia de gênero. Falar, isso aí é problema de identidade. Porque nós também precisamos lidar com isso. Não significa que eles estão certos, não, estão errados. Mas a gente precisa olhar e saber que a gente está num processo também. E que esse processo envolve a gente descobrir qual é a nossa identidade em Jesus Cristo. Então, eu queria muito. Talvez essa fala aqui agora é para você lembrar que você é um filho por adoção, e significa que a sua vida antiga não governa mais a sua vida nova. Você é livre. Bem, outro termo que é trazido, que eu quero trazer para você, é o termo da regeneração. No verso 13, o apóstolo João fala o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Além de termos sido adotados por Deus, o que por si só já seria algo fantástico, também somos regenerados. Ou seja, nós somos gerados novamente, mas agora não pela carne, mas diretamente de Deus. Nós recebemos uma vida espiritual, uma abertura no nosso coração que o Espírito Santo passa a morar ali dentro. O Espírito Santo passa a habitar dentro daquele que foi salvo por Jesus. Lembra que Jesus, quando está conversando com Nicodemos, fala isso, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos, lá na sua eloquência, não, mas como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Jesus fala, não é disso que eu estou falando. Tem que nascer de Deus. Você nasce novamente de Deus. Como que você nasce de novo em Deus? Como que você nasce de novo? É o processo que o Espírito Santo faz na vida do convertido. O Espírito Santo quebranta o coração de uma pessoa, abre esse coração para a palavra de Deus entrar. Quando a palavra de Deus entra, essa pessoa compreende que ela é pecadora, que ela está destinada à morte, ao inferno, e ela se rende a Jesus. Agora, é importante você pensar nisso aqui. Os quais não nasceram do sangue, né? Nós não somos filhos sanguíneos de Deus, nós não nascemos pela vontade da carne e nem pela vontade de homem algum, ou seja, não sou eu que determino, que chego e falo assim, agora eu sou filho de Deus, agora eu vou ser filho de Deus. Não, é um processo que o Pai faz. Ele vai lá e te adota. Então não há nada que você tenha feito que te habilite ou desabilite a se tornar um filho de Deus. Quando o Espírito Santo toca no seu coração, a palavra é lançada, o seu papel é crer. Crer na palavra que é lançada. Crer em Jesus Cristo. É isso. Lembra lá, contudo, aos que receberam, que creram no seu nome. Não é aos que fizeram sacrifício, não é aos que andaram não sei quantos mil quilômetros pagando promessa, não é aos que tiveram uma vida religiosa perfeita, é aos que creram e os que o receberam. Então, o que a gente faz para nascer de novo? É crer em Jesus. Né? E o legal é que quando você crê em Jesus, de verdade, é porque o Espírito Santo já começou a obra e você já foi ali regenerado, você nasceu de novo. Vale lembrar que a Bíblia, o tempo todo, nos evangelhos, traz essa ideia de novo nascimento, de nova criação, nova vida, tudo se fez novo. Então, é esse passo, a regeneração. Então, como é que a gente é filho, para resumir aqui? Somos adotados e regenerados. Nós não éramos filhos, passamos a ser. Nós não tínhamos uma natureza divina, agora temos por causa do processo que Deus fez em nós. De modo prático, isso significa que eu era governado pela carne e pelo pecado. Eu era governado pela minha vida antiga. Mas agora, em Cristo Jesus, eu não sou governado pelo pecado, eu sou governado pelo Espírito Santo. Eu não sou preso às amarras de Satanás, eu sou escravo, servo de Jesus. Eu caminho com Jesus. A minha vida pertence não mais ao inferno, pertence a Jesus Cristo, pertence a Deus, pertence ao Pai. Bem, que o Senhor seja louvado por isso, porque nós temos uma bênção. Temos uma bênção de sermos filhos de Deus. Eu estou caminhando para o final. Uma coisa que é importante para a gente entender todo esse processo da nossa identidade é entender, o João está falando lá, volta lá no versículo anterior, Gabriel, o 1 João.
o outro. 1 João, capítulo 3, 1. Ele está falando, veja com o grande amor que o Pai nos concedeu. É importante a gente pensar nessa palavra Pai, porque ela algumas vezes é incômoda para nós, né? Mas sim, foi desse jeito que Deus decidiu se revelar. A ideia de Deus como Pai não é uma construção social, onde, mas aquela sociedade patriarcal criou a imagem de um Deus homem. Não existe isso. Até porque existiam inúmeras deusas mulheres femininas naquele tempo. Vocês já ouviram falar de Gaia? Gaia é uma deusa tão poderosa, né? Uma deusa, na mitologia, uma deusa tão poderosa. Ela é muitas vezes chamada de Mãe Terra. Cara, 6, 7 mil anos para trás ela era venerada, amplamente venerada. Existiam inúmeras deusas femininas. E as sociedades, de várias sociedades, adoravam deusas femininas, né? Você pensa lá na Ísis, se eu não me engano, Ísis, deusa egípcia. Você pensa em Atena, deusa grega. Enfim, você tinha divindades mulheres. Agora, se a gente assume, não, mas então Deus é visto como pai porque é a sociedade patriarcal, a gente está falando o seguinte, que foram seres humanos que mostraram, que decidiram quem Deus é. E se, vamos ser francos, se a gente adora um Deus que foi criado por seres humanos, a gente não adora Deus nenhum. Para que eu vou adorar um Deus que foi criado por ser humano? Se Deus não vai fazer nada. Não vale a pena crer num Deus criado. Né? É um Deus que não vai curar, não vai transformar, não vai salvar, não vai mudar coisa nenhuma. Então Deus decidiu se revelar como Pai. Foi a vontade dele. Agora, a partir disso, a gente começa a compreender que esse Pai é aquele que dá toda a provisão, todo o sustento e todo o cuidado. A gente quer se relacionar verdadeiramente com Deus na sua forma plena, a gente precisa aprender a se relacionar com Deus como Pai, a Jesus como irmão. Né? Porque na Bíblia nós somos co-herdeiros com Cristo. Né? Cristo é o nosso irmão mais velho, o primeiro irmão que nós temos. Então a gente precisa olhar isso, somos co-herdeiros com Cristo. Nós que cremos, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que receberam o Senhor Jesus na sua vida, também são filhos de Deus. Agora, o que muda na nossa vida, saber que Deus é nosso Pai. Vou falar 3 coisinhas que são reflexões que eu trouxe para mim, que eu vou compartilhar com vocês, mas eu acho que vocês, na comunhão de vocês com Deus, vocês devem buscar entender quais são as mudanças significativas que causam na sua vida o fato de vocês serem filhos de Deus, de você ser filha de Deus. Bem, eu queria sugerir que você pensasse o seguinte: o que muda na nossa vida é saber que Deus é nosso Pai. Para mim, a primeira coisa é que isso nos dá uma certeza de que nós somos amados por esse Deus. Deus não é uma coisa. Deus não é um ser mitológico que vive, né? Talvez você pense em Deus como alguém sentado num trono de barba branca, né? Você não está imaginando nem Deus, você está imaginando Zeus, que a gente faz essa mescla assim, mas Deus não é aquele cara, o Zeus, não. Deus é um pai amoroso que não nos abandona. A gente brinca aqui, né? Normalmente, os nossos pais ou morreram cedo ou nos abandonaram. Né? Alguns têm pais vivos aí, enfim, aí é outro problema, porque eu falo assim, se você tem um pai vivo, que você convive bem com ele, você é um sortudo. É 1%. Nós queremos mudar isso. Eu quero ser um pai vivo que me relaciona bem com os meus filhos. Mas a verdade é que falar desse assunto de paternidade é difícil para nós, porque a gente vive, de fato, uma geração. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa falando, o fulano é pai do Beltrano, mas cada um mora na sua casa, o cara é pai, tem a mulher, mas mora com a mãe, e o filho não sei o quê, não tem contato com o pai. É uma realidade triste. Mas a gente não permite que a má paternidade faça com que a gente veja Deus como um mau pai. Não é, Deus é o pai por excelência. Tudo que o meu pai, o seu pai não foi, ele é. E tudo de bom que o seu pai foi, ele é melhor. Então a gente precisa aprender a se relacionar com Deus como pai.
lembrar que nós somos amados, verdadeiramente amados. Você lembra quando Jesus é batizado? O que acontece? João derrama água na cabeça de Jesus, o que acontece? O céu se abre. E vem uma voz do céu poderosa, fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou em outra versão, esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então é assim que Deus trata o seu filho. Agora, a partir do momento que eu passo a ser filho de Deus, o tratamento de Deus comigo é semelhante ao tratamento de Deus Pai com Jesus Cristo. Então significa que Ele olha para você e fala assim: você, meu filho, minha filha, eu te amo e você me dá muita alegria. É assim que Deus olha para você, é assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para os seus filhos. Rafael, mas eu pequei, o que eu faço agora? Eu pequei de novo, poxa, eu acho que Deus está furioso comigo. A gente tem um Deus, lembra como Jesus fala desse Deus ali no meio dos judeus, quando ele fala do filho pródigo? O filho vai lá, pega a herança, simbolicamente mata o pai. Quando o filho volta, e depois de ter gastado o dinheiro todo, volta, ele recebe o filho com alegria, bota o anel no dedo e faz um churrascão de celebração. Cara, quando você peca, eu sei que talvez você tenha uma tendência ruim de achar que quando você peca, Deus fica furioso com você. Ah, meu Deus, pequei. Ah, seu miserável, sabia que eu não devia ter te salvado. Você é um pecador, agora estou furioso com você. E aí você vai no culto, adora e Deus vira: ah, agora sim, tá tudo bem. Aí você pecou de novo e Deus: ah, filho mau, eu não gosto de você. Gente, essa é uma visão infantil. O nosso Deus Pai, quando você peca, Ele se entristece, sem dúvida, mas se entristece porque te ama. E quando você peca e você volta para Ele, te recebe de braços abertos. Então, assim, lá Paulo fala o seguinte, que nada nesse mundo, nem morte, nem anjo, nem demônio, pode separar a gente do amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nem o seu pecado pode parar o amor que Deus tem por você. Quando você pecar, não foge de Deus, não, porque Deus não vai estar furioso contigo. Poxa, Ele deu a vida do próprio filho por você. Deus se agradou de você, Deus se agrada em você, Deus se alegra em você. Quando você pecar, não fuja e nem acha que, então está tudo bem, já que agora Deus me ama, eu vou continuar pecando. Não, volte para Deus. Volte para Deus, que de bom grado estende a sua mão para nós. Volte para o seu Pai, porque Ele não vai te lançar fora. Bem, uma coisa que eu não falei, mas eu vou fechar com isso, porque é só para mencionar mesmo, porque está ali no texto, uma coisa importante, é que o apóstolo João fala o seguinte: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ser filho de Deus é muito bom, porém vai trazer algumas lutas, né? O mundo não gosta dos filhos de Deus. Essa é a grande verdade. O mundo não vai te aplaudir, o mundo não vai celebrar a sua vida, o mundo não vai querer te ouvir, você não vai ter espaço no ambiente democrático, não vai ter nada. E daqui a pouco te perseguem e te matam. É assim que o mundo trata o crente. O filho de Deus, vamos colocar assim. Não estou falando agora de evangélico chato. Estou falando de filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que foram verdadeiramente salvos em Cristo e creem em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Tem evangélico que não crê nisso. Tem um monte aí. Tem evangélico que fala que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que é a imagem para trazer ânimo para as pessoas. Então tá aí. Se você achar, você encontra muita gente falando essa besteira. Mas entende, é isso. Agora, como eu me torno filho de Deus? Como eu me torno filho de Deus? Eu gostaria de ponderar rapidamente isso com você, apontando a mesa da ceia. Nós já vamos para a mesa nesse momento, mas enquanto a banda se posiciona ali, eu vou
mostrar para vocês como que Jesus resolveu o nosso problema. Na mesa da ceia, nós temos dois elementos. Nós temos o pão e nós temos o vinho. Dois elementos básicos da culinária, mas que vão trazer verdades significativas para nós. Quando Jesus usa o pão, ele usa esse pão trazendo uma indicação. A palavra que ele usa é: isto é o meu corpo que é dado por vós. Nos evangelhos você tem o pão como representação da vida, mas você tem o pão partido como representação da morte. Jesus é aquele que, como pão partido, foi para a cruz ser moído, ser quebrado, ser destruído. Na cruz do Calvário, Cristo suportou toda sorte de castigos, ofensas e humilhações. Vocês já viram Paixão de Cristo? As cenas de tortura que mostram Jesus, historiadores falam que não chega nem perto do que Jesus passou realmente. Além disso, além de ser surrado, espancado, Cristo ficou pendurado nu numa cruz. Não tinha paninho não, tá? O filme bota o paninho porque não pode, né? Mas ele estava nu. Como ovelha, um matadouro, estava lá Cristo na cruz do Calvário. Agora, por que Cristo suportou tudo isso? Para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Naquela cruz, Jesus está assumindo todo o castigo que era nosso. Ele está assumindo a nossa herança da vida antiga. Não é? Ou vocês acham que realmente a dívida some assim? Alguém vai arcar com a dívida. Né? Você foi adotado, a sua dívida foi esquecida, mas alguém teve que pagar. Quem pagou essa dívida? Jesus. Sua morte na cruz do Calvário foi o pagamento, foi o sofrimento do castigo que era para nós. Ao mesmo tempo, Jesus fala do vinho como representação do seu sangue. O sangue de Cristo foi derramado até o final na cruz do Calvário. Porque na religião judaica, o pecado deveria ser pago mediante o derramar do sangue de um cordeiro. E aí aquele pecado era expiado, porque a Bíblia vai revelar o quê? Que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. A desobediência a Deus gera morte. Então Cristo vai como ovelha para o matadouro, tem o seu sangue derramado como forma de purificação dos nossos pecados. Então, ele ao mesmo tempo assume as nossas dívidas e nos limpa e nos prepara para o Pai. E Cristo, então, faz o trabalho de preparar a sua noiva, preparar a igreja para apresentá-la santa e imaculada a Deus de modo glorioso. E isso se conclui no seu retorno glorioso. Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e um dia virá para pôr fim a todas essas coisas relativas a mal, pecado e conduzir o seu povo a uma era de vivência com Deus eterno. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é o Evangelho. É a boa nova de um Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar. E agora, mediante a fé em Cristo Jesus, podemos viver essa nova identidade, essa identidade redimida.